Hoje em dia, a gente vive com a história na palma da mão, né? Totalmente. A gente vê tudo acontecer em tempo real, pela TV, pela internet. É quase como se a gente estivesse lá. Exato. Mas isso cria uma ilusão, assim, de que sempre foi assim. No mundo antigo, era o completo oposto. O conhecimento era, sei lá, um quebra-cabeça com 90% das peças faltando. As notícias demoravam semanas, meses para chegar. A maior parte do que acontecia simplesmente sumia, virava pó. O que sobra pra gente são fragmentos. Um pedaço de papiro, uma moeda. E é aí que entra a nossa questão de hoje, que é um verdadeiro nó para a historiografia. Qual seria? O que acontece quando um evento é confirmado por múltiplos desses fragmentos antigos, de fontes diferentes e independentes, até de inimigos? E, de repente, 6 séculos depois, um único texto, de um único autor, escrito a mais de 1.000 quilômetros de distância, diz que nada daquilo aconteceu? Exatamente. É esse o mistério que a gente vai investigar. De um lado, as evidências históricas sobre a crucificação de Jesus. Do outro, o relato do Alcorão. Que surge muito, muito tempo depois. E para guiar essa nossa análise, a gente está se baseando principalmente em um capítulo do livro do James White, O que todo cristão precisa saber sobre o Alcorão. A ideia aqui é entender o peso das evidências, né? De cada lado. Ok, vamos começar pelo que talvez seja o ponto mais chocante para muita gente. Não é que os cristãos acreditem na crucificação, isso é óbvio. A grande surpresa é que no mundo acadêmico, entre os maiores céticos e críticos do cristianismo, a crucificação de Jesus é tratada como um fato. É um consenso, não é nem um ponto de debate. Como é que a gente chegou nesse consenso tão forte? Essa é a pergunta-chave. E a resposta está na qualidade das fontes. O livro que a gente está usando cita figuras que são tudo menos defensores da fé. Tipo quem? Pega o John Dominic Crossan, por exemplo. Ele é um dos maiores nomes do estudo do Jesus histórico, um acadêmico com uma visão totalmente naturalista das coisas. E o que isso significa na prática? Para você ter uma ideia do ceticismo dele, ele chega a teorizar que o corpo de Jesus provavelmente foi comido por cães. Nossa, isso é bem radical. E o que ele diz sobre a crucificação? Mesmo com essa visão, ele afirma, e a citação é direta, a crucificação de Jesus é tão certa quanto qualquer fato histórico pode ser. Uau! Ele coloca no mesmo nível de outros eventos da antiguidade que ninguém questiona. Tá, mas um especialista, mesmo um tão importante, não faz um consenso. Esse ponto de vista dele é isolado ou é a norma na academia? É a norma absoluta. E talvez o exemplo mais forte seja o de Bart Ehrman. Ah, o Ehrman, conhecido por ser um grande crítico. Exato. Ehrman é um ex-cristão, hoje agnóstico, e talvez o crítico textual do Novo Testamento mais famoso do mundo. Ele dedicou a carreira a apontar supostas contradições e problemas nos textos bíblicos. E o que ele diz? Mesmo ele diz sem rodeios, um dos fatos mais certos da história é que Jesus foi crucificado por ordem do prefeito romano da Judéia, Pôncio Pilatos. Vindo do Ehrman, isso tem um peso gigantesco. Sem dúvida. Então, a pergunta volta. O que eles estão vendo que é tão convincente? Em que tipo de evidência um historiador se baseia para ter tanta certeza a ponto de chamar de fato? Eles estão vendo o que todo historiador do mundo antigo sonha em encontrar. Múltiplas fontes antigas e independentes. É o padrão ouro. Certo. Vamos detalhar um pouco essas fontes? Que o material organiza em 4 grandes grupos. O primeiro, e mais óbvio, são os documentos do Novo Testamento. Os evangelhos, as cartas de Paulo. Exato. E principalmente as cartas de Paulo. Pensa nisso. As primeiras cartas dele foram escritas menos de 20 anos depois da crucificação. 20 anos. Para a história antiga, isso é como um breaking news. É uma distância temporal minúscula. E na primeira carta aos Coríntios, ele usa uma linguagem muito específica. Ele diz que entregou a eles o que ele mesmo recebeu. Recebeu. Sim, que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. A palavra recebeu é um termo técnico. Indica que ele está passando adiante um credo, uma tradição oral que já existia e que ele aprendeu com as testemunhas oculares diretas. Com Pedro, com Tiago. Exatamente. Ele está a um passo dos eventos. Mas espera aí.
O cético aqui dentro de mim pergunta: descartar o Novo Testamento por ser religioso não faz algum sentido? Se um texto tem uma agenda teológica, como um historiador pode confiar nele? É uma ótima pergunta, e é um erro que muitos amadores cometem. O ponto que o autor levanta é que, se você descarta todo o texto antigo com um componente religioso, você basicamente joga fora quase toda a história da antiguidade. Faz sentido. Os historiadores romanos, que a gente lê hoje, como Tácito e Suetônio, eram politeístas, faziam sacrifícios. Nem por isso a gente ignora os relatos deles. O trabalho do historiador é analisar criticamente a fonte, não jogar fora por causa da visão de mundo do autor. E os autores do Novo Testamento citam figuras históricas, lugares? Exato. Eles nomeiam governadores reais como Pôncio Pilatos, reis como Herodes, lugares geográficos precisos. Eles estão escrevendo história, mesmo que seja uma história com propósito teológico. Entendi. Então esse é o primeiro grupo de fontes. E os outros? O segundo grupo são os escritos de outros cristãos da geração seguinte, textos que não entraram na Bíblia. Os chamados pais da igreja. Isso. Autores como Clemente de Roma, escrevendo por volta de 95 d.C., ou Inácio de Antioquia, por volta de 108. De lugares diferentes do Império. De lugares diferentes, Roma, Síria, e todos eles falam da cruz como fundamento inquestionável da fé. É um coro unânime. Não existe um único texto cristão primitivo que sequer sugira que a crucificação não aconteceu. Ok, então temos a primeira e a segunda geração de cristãos em uníssono. Mas isso ainda está, de certa forma, dentro da bolha cristã, né? Existe alguma confirmação de fora? E aqui a coisa fica ainda mais sólida. É o terceiro grupo de fontes, as não cristãs. Ah, agora sim. O historiador judeu Flávio Joséfo, escrevendo por volta do ano 80, menciona Jesus, seu irmão Tiago e a execução sobre Pilatos. E ele não era cristão. De forma alguma. Depois, temos o maior historiador romano de todos, Tácito. Por volta de 115, escrevendo sobre a perseguição de Nero aos cristãos em Roma, ele explica a origem do grupo. O que ele diz? Ele diz que o fundador deles, Cristo, foi executado por Pôncio Pilatos, procurador da Judéia, durante o reinado de Tibério. A gente precisa entender o quão raro isso é. É fenomenal. A maioria das pessoas da antiguidade não deixou rastro nenhum na história. Ter um pregador itinerante de uma província remota sendo mencionado por nome por dois dos maiores historiadores da época, um judeu e um romano, que não tinham motivo nenhum para ajudar a narrativa cristã. Isso é um atestado histórico fortíssimo. Exatamente, é o tipo de evidência externa que os historiadores adoram. E isso nos leva à quarta e talvez mais irônica fonte de evidência. Que seriam? Os inimigos teológicos dos primeiros cristãos, os gnósticos. Ah, então finalmente temos alguém negando o evento. Sim, mas o motivo da negação deles é o que reforça o caso histórico. Como assim? Eles não negavam a crucificação baseados em testemunhas ou evidências. A negação era puramente filosófica. Os gnósticos acreditavam que o mundo material era uma prisão maligna. Certo, que a matéria era má. Isso. Portanto, um ser espiritual e bom como Cristo jamais poderia ter um corpo físico de verdade, feito de matéria suja. Para eles, o corpo de Jesus era uma ilusão, um fantasma. Ele só parecia ser humano. Nossa, que reviravolta. Então a negação deles não era "isso não aconteceu", mas sim "isso não poderia ter acontecido", porque viola a nossa filosofia sobre o universo. Perfeito. Eles não estavam contestando o fato histórico, mas a sua possibilidade metafísica. E ao fazer isso, eles confirmam que todo mundo estava falando de um evento real. Sem querer, eles confirmam qual era a crença universal na época. Ok, o cenário está bem claro. Temos um acúmulo de evidências que formam uma imagem muito nítida. Testemunhas oculares, a geração seguinte, historiadores seculares e até opositores filosóficos. Todos, de uma forma ou de outra, apontam para a crucificação como evento histórico real. O caso parece fechado. Até que, 600 anos depois, na Península Arábica, tudo muda. É um salto no tempo e no espaço. 6 séculos depois, a mais de 1.200 quilômetros de Jerusalém,
surge o Alcorão. E em um único versículo, na Sura 4, versículo 157, encontramos uma negação categórica. O que o texto disse? Diz sobre Jesus: eles não o mataram nem o crucificaram, mas assim lhes pareceu. 40 palavras em árabe que contradizem tudo o que a gente viu até agora. O contraste é brutal. De um lado, uma montanha de evidências, do outro, essa afirmação solitária, 6 séculos depois. Vamos analisar essa negação. Se ela é a única evidência contrária, ela precisa ser muito forte, né? E é aí que, segundo a análise da nossa fonte, a coisa se complica para a posição islâmica. Primeiro, como já dissemos, o atraso de 600 anos é um problema histórico gigantesco. Gigantesco. Segundo, é um único versículo. Não há uma narrativa detalhada. E terceiro, o próprio versículo é incrivelmente ambíguo. A frase em árabe, "Shu bishi halahum", traduzida como "assim lhes pareceu", gerou séculos de debate dentro do próprio Islã. Ninguém tem certeza absoluta do que ela significa. Exato. Então, o que os muçulmanos acreditam que aconteceu exatamente? Se não foi Jesus na cruz, quem foi? Existem basicamente duas grandes correntes. A mais popular, folclórica, é a teoria da substituição. A ideia é que Deus fez outra pessoa. Quem? Alguns dizem que foi Judas, outros Simão de Cirene. Ficar com a aparência de Jesus. E essa pessoa foi crucificada por engano enquanto o verdadeiro Jesus foi levado aos céus. Uma espécie de dublê cósmico. Exato. Mas muitos estudiosos muçulmanos modernos, como o famoso tradutor Muhammad Azad, rejeitam essa ideia como uma lenda. E qual a visão dele? A visão dele é que o versículo talvez esteja apenas negando a vitória dos inimigos sobre Jesus ou alguma lenda específica, mas não necessariamente o evento histórico em si. O ponto é, mesmo dentro do Islã, não há um consenso. Entendi. E essa ambiguidade não é o único problema que a fonte aponta, certo? Não. Outro ponto que levanta uma bandeira vermelha para qualquer historiador é o silêncio das tradições islâmicas mais antigas, os hadiths. Que são os ditos e atos do profeta Maomé? Isso, essas coleções são imensas, a principal ferramenta para interpretar o Alcorão. E sobre este versículo que contradiz a base da fé de milhões de cristãos, há um silêncio ensurdecedor. Por quase 200 anos não há registros de Maomé explicando o que este versículo queria dizer. É muito estranho. E se não bastasse, o próprio Alcorão parece ter outras passagens que entram em conflito com essa negação. Sim, e isso torna o quebra-cabeça ainda mais complexo. A Sura 3, versículo 55, diz, com Deus falando a Jesus: Ó Jesus, eu te farei morrer e te elevarei a mim. Te farei morrer. E na Sura 19, o próprio Jesus, ainda bebê, profetiza sobre sua vida, falando sobre o dia em que eu nasci, o dia em que eu morrer e o dia em que serei ressuscitado vivo. E a palavra para morrer aí? A palavra árabe para morrer aqui é a mesma usada na mesma sura para a morte de João Batista, que ninguém no Islã contesta que morreu de fato. Uau! Então, se não fosse por aquele único e ambíguo versículo na Sura 4, a leitura mais natural do Alcorão estaria em harmonia com o registro histórico. Precisamente, é aquele único versículo que cria toda a tensão, tanto com a história externa quanto com o próprio texto do Alcorão. Ok, vamos recapitular o quadro geral. De um lado, para a crucificação, temos o consenso da academia secular, baseado em múltiplas fontes independentes, antigas, próximas do evento. Escritas por cristãos, judeus, romanos e até gnósticos. Do outro lado, para a negação, temos um único versículo, escrito 600 anos depois, a mais de 1000 quilômetros de distância. Com um significado ambíguo, sem suporte claro nas tradições islâmicas mais antigas e que gera contradições dentro do seu próprio livro. O contraste é gritante. Exato. E é crucial ressaltar como a fonte faz questão que a nossa análise aqui foi puramente sobre o método histórico. Não estamos discutindo
teologia. Certo. O foco é na qualidade, na idade e na quantidade da evidência. E, de uma perspectiva puramente historiográfica, o contraste entre os dois lados é, para dizer o mínimo, avassalador. E ao final dessa análise, a fonte deixa uma última provocação, um pensamento que ficou martelando na minha cabeça. Qual seria? O texto do Alcorão, ao negar a cruz, parece não ter a menor ideia da centralidade absoluta que a cruz tem para a fé cristã. Ele não dialoga com a teologia da redenção, com o sacrifício, que é o coração de tudo que Paulo escreveu. Ele simplesmente diz, não aconteceu, e segue em frente. E isso levanta uma questão intrigante. Se um texto se propõe a ser a correção final de uma revelação anterior, como ele pode parecer tão alheio ao ponto mais fundamental daquilo que ele veio corrigir? É uma pergunta que vai muito além da história e fica para reflexão.